Presidente Lula diz que não tem medo de cara feia depois que Polícia Federal prendeu mais uma pessoa que ameaçou fazer um atentado contra ele. Ex-ajudante de ordens Mauro Cid tentou vender relógio Rolex que ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu de presente na Arábia Saudita. Vereador de Cidade do Maranhão acusa prefeito de tentar comprar o mandato dele e joga dinheiro pela janela. Pesquisa revela que preocupação com o orçamento mensal atinge quase 90% dos brasileiros. Queda no lucro da Petrobras é de quase 50% e ministro de Minas e Energia admite que preço dos combustíveis chegou ao limite. MEC vai cobrar governo de São Paulo por não aceitar livros didáticos do governo federal. Ucrânia tem sucesso em manobra inédita para atingir e afundar grande navio russo. E os oceanos terminam o mês de julho com a temperatura mais alta da história. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula disse hoje que não tem medo de cara feia. Ele estava se referindo à ameaça feita por um fazendeiro de dar um tiro em sua barriga quando ele chegasse em Santarém, no Pará. Hoje, um vigilante suspeito de publicar ameaças contra o presidente foi alvo de operação da Polícia Federal. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira mandados de busca e apreensão contra um vigilante que teria publicado nas redes sociais ameaças contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mora em Belém, no Pará. Nesta sexta, Lula embarcou para o estado. Ele passará o fim de semana em Alter do Chão e na semana que vem se reúne com líderes de países amazônicos para discutir o desenvolvimento e a proteção do bioma. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação realizada nesta sexta-feira foi colher mais provas sobre o crime e impedir ataques contra o presidente da República. Por ser vigilante, o suspeito possui porte de armas de fogo. Ontem, um fazendeiro foi preso em flagrante em Santarém, horas depois de ter dito dentro de uma loja de bebidas que daria um tiro na barriga de Lula assim que ele chegasse na cidade. Uma testemunha procurou a Polícia Federal para denunciar o caso e a corporação abriu um inquérito sobre o assunto. Hoje, durante o lançamento do programa Luz para Todos no estado do Amazonas, Lula comentou as ameaças. De que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde. Uma troca de e-mails do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, mostrou que ele tentou vender um relógio da marca Rolex recebido em uma viagem oficial. As mensagens estão sendo analisadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro. De acordo com o material, no dia 6 de junho do ano passado, Cid recebeu um e-mail em inglês de uma mulher interessada na compra. Ela perguntou quanto ele queria receber pelo relógio cravejado de platina e diamantes, um dos modelos mais caros da marca. Em resposta, o ex-ajudante de ordens pediu $60 mil, valor que gira em torno dos R$300 mil. E sem dar muitos detalhes, revelou que não possuía o certificado do Rolex por ser um presente recebido durante uma viagem oficial. Segundo registros do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o relógio foi um presente recebido por Bolsonaro durante uma visita ao Catar em outubro de 2019. A situação financeira representa a principal preocupação que afeta a saúde mental dos brasileiros, principalmente de mulheres, jovens e pessoas em busca de emprego.
boletos para pagar, financiamentos, empréstimos, despesas de casa. Todas essas preocupações tiram o sono de diversos brasileiros e destroem a saúde mental de grande parte da população. Os dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Cactus em parceria com a Atlas Intel apontaram que quase 90% dos entrevistados têm tido preocupações com finanças durante as últimas 2 semanas. Para chegar aos resultados, os pesquisadores aplicaram um questionário usado internacionalmente em uma avaliação de saúde mental, que analisa múltiplos aspectos, hábitos e situações que refletem positiva e negativamente a saúde mental dos brasileiros. Todos esses quesitos foram calculados em uma escala que varia de 0 a 1000 pontos. Ou seja, quanto menor o índice, pior a saúde mental. E ainda teve como base confiança, vitalidade e foco. A confiança reflete a autoestima que a pessoa tem sobre ela própria e a autoconfiança sobre o seu papel na sociedade. A vitalidade é sobre a disposição e a capacidade de ação para superar os desafios e adversidades do cotidiano. Já o foco mostra a habilidade da pessoa se relacionar com seu entorno de forma produtiva, tomar decisões e realizar suas atividades cotidianas. O indicador chamado de ICACM apontou que a média do brasileiro ficou em 635 pontos. De maneira global, os brasileiros apresentaram resultados mais positivos na dimensão confiança e mais negativos na dimensão foco. Por outro lado, a população que está em busca de emprego ficou abaixo dessa média estabelecida pela população brasileira e marcou 494 pontos. Para os pesquisadores, os resultados mostram a importância de políticas públicas e ações que abordem questões de trabalho e renda, como partes fundamentais e integrantes das políticas de saúde mental. De acordo com o índice, pessoas com maiores redes de apoio e relações mais saudáveis com família e amigos apresentaram pontuação de 715 no ranking, número acima da média geral. A pesquisa também mostrou que mais de 60% dos brasileiros afirmaram não terem tido gasto com atendimento em saúde mental nos últimos 12 meses. Por outro lado, apenas 9% disse ter gastos mensais de R$ 500 ou mais com estes cuidados. Com isso, o relatório deixou claro que poucos brasileiros buscam apoio psicológico, já que, segundo os dados, apenas 19% da população brasileira disse ter tido contato com um psiquiatra ou psicólogo no último ano. Recentemente, uma outra pesquisa mostrou que 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão no Brasil. Portanto, o número de brasileiros que procuram ajuda de profissionais para cuidar da saúde mental deveria ter sido bem maior. Informações apuradas pela imprensa mostrou que 4 dias antes do policial da rota ser morto no Guarujá, no último dia 27, a Baixada Santista recebeu uma mega operação policial que envolveu militares de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 1.700 policiais participaram da ação. O grupo interestadual, chamado de Sulmasp, tem feito operações que atravessam fronteiras, visando combater o tráfico de drogas. Em São Paulo, 1.186 pessoas foram presas na operação, sendo 880 procurados, além de 609 veículos recuperados e cerca de 8 toneladas de drogas apreendidos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram durante esta sexta-feira uma nova operação contra investigados de participarem do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. A nova fase da operação teve como alvo um esquema de aparelhos de televisão por assinatura clandestino, popularmente conhecido como GatoNet, no qual o ex-bombeiro Maxwell Simões, o Suel, preso por envolvimento no crime, teria envolvimento. De acordo com a polícia, ele era o responsável por controlar o serviço clandestino de TV por assinatura e já teria movimentado mais de 5 milhões de reais com a prática ilícita. E de acordo com as investigações, o ex-bombeiro possui patrimônio incompatível com suas receitas, com uma casa de alto padrão, além de outros imóveis pelo Rio de Janeiro. Ao todo, os agentes cumpriram 7 mandados de
de busca e apreensão nas regiões do Complexo Lins, Rocha Miranda, Meier, na zona norte do Rio, e no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. Um dos mandados teve como mira a ex-esposa de Suel. Em breve ela terá que prestar esclarecimentos para a Justiça. Na terça-feira da semana passada, Suel foi transferido ao Presídio Federal de Brasília. Ele é um dos principais suspeitos de ter participado do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele teria ajudado a esconder armas de Rony Lessa, apontado como executor da vereadora e do motorista. O ex-bombeiro Maxwell já havia sido preso em junho de 2020, em uma operação que investigava o crime, e cumpria prisão domiciliar. O ex-jogador Paulo Roberto Falcão foi denunciado por importunação sexual contra uma funcionária do hotel em que mora, em Santos, no litoral de São Paulo. Para preservar a vítima, a polícia decidiu não divulgar mais detalhes das informações do boletim de ocorrência. Em uma nota publicada em suas redes sociais, Falcão disse que recebeu com surpresa a denúncia e se declarou inocente. Aproveitou e também anunciou o desligamento do cargo de coordenador de futebol do Santos, onde trabalhava desde o segundo semestre do ano passado. O crime de importunação sexual acontece quando uma pessoa põe em prática qualquer ato de cunho sexual sem consentimento da vítima. A pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. E com apelo de enfrentamento à violência contra a mulher, começou a campanha Agosto Lilás. O objetivo é envolver todos os que ainda estão fora desta luta. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, criada em 2016 com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que este ano completa 17 anos, e divulgar os serviços especializados da rede de atendimento. O encontro de gestoras municipais de políticas públicas para mulheres visa fortalecer a troca de experiências. Em Bataguaçu, por exemplo, as notificações aumentaram depois da criação da delegacia especializada. O desafio é o acolhimento das vítimas depois do registro do boletim de ocorrência. Não sei para onde leva, então ela já tem medo. É uma dificuldade grande fazer políticas públicas. Eu acho que não só meu município. Aqui é mais fácil, tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Em vários municípios estão começando. Eu acredito, eu ainda tenho esperança que o ano que vem a gente consiga algo para mais segurança para essas mulheres. O tema da campanha do ano passado era voltado diretamente para as vítimas. Violência contra a mulher é crime, denuncie. O mote da campanha deste ano não deixa ninguém de fora dessa luta. A campanha este ano é voltada para toda a sociedade. Homens, mulheres, quem sofre, quem já sofreu, quem nunca sofreu violência doméstica. Ignorar as estatísticas dos crimes contra as mulheres faz de você um cúmplice. Este é o lema da campanha Agosto Lilás. E o enfrentamento ao machismo estrutural é sim dever de todos. De acordo com dados da Sejusp, o ano passado foram registrados 19.859 casos de violência doméstica e 42 feminicídios no estado. Este ano até agora foram registrados 11.128 casos de violência doméstica e 16 feminicídios. As duas últimas mortes de mulheres registradas na capital são de Brenda, morta a facadas pelo namorado na frente do filho de 7 anos, e Nathalie, também morta a facadas pelo marido, com a filha de 1 ano no colo. Todos nós podemos, de alguma forma, acolher a mulher em situação de violência, conhecer um canal como 180 para poder denunciar. Então, os equipamentos sociais que tem na sua cidade, como os centros de atendimento, as delegacias de atendimento à mulher, os CREAS, né, os CRAS, são equipamentos que estão à disposição de qualquer pessoa na sociedade para procurar apoio, para fazer a denúncia e também para ser acolhido. E a seguir, governo relança programa Luz para Todos. E ainda, vereador de Cidade do Maranhão acusa prefeito de tentar comprar o mandato dele e joga dinheiro pela janela. O governo federal relançou hoje o programa Luz para Todos, que tem como objetivo levar energia elétrica à população que vive em áreas de difícil acesso.
O programa Luz para Todos, criado em 2003, tem como objetivo garantir energia elétrica em todos os lares brasileiros, inclusive em áreas remotas. O programa tinha a previsão de ser encerrado no final de 2022, mas ficou paralisado na gestão passada e, através de um decreto publicado no mês passado pelo presidente Lula, foi retomado e prorrogado até 2026. O governo também desmembrou a ação em Luz para Todos e programa Mais Luz para a Amazônia. Segundo o governo, para executar as obras que garantem a universalização da energia elétrica em áreas remotas da Amazônia Legal, é necessário um investimento de 11 bilhões de reais. O programa é baseado em diretrizes de combate à pobreza energética e valorização aos povos tradicionais. Mais de 3.600.000 famílias já foram atendidas desde a criação do programa e a expectativa é que 500.000 de famílias recebam energia elétrica em casa nos próximos 3 anos. Com essa energia, a farinheira poderá ter mais renda com seu trabalho. O pescador vai poder congelar seus peixes e sustentar sua família. O pequeno produtor rural vai poder desenvolver ainda mais a sua lavoura. Só é contra o Luz para Todos quem não sabe o que é trabalhar com candeeiro, quem não sentiu a fumaça do querosene no nosso nariz. Quem gosta disso pode ser alguém que venda óleo diesel, mas o povo quer luz. O lançamento do programa Luz para Todos foi feito na manhã desta sexta-feira em Parintins, no Amazonas. No mesmo evento, o governo assinou um decreto que autoriza a compra de energia elétrica da Venezuela e anunciou a interligação de 3 municípios no Sistema Interligado Nacional. Além disso, o presidente Lula assinou a ordem de serviço para a construção do linhão de Tucuruí até Roraima. Atualmente, Roraima é a única unidade da federação que está fora do Sistema Interligado Nacional, o que dá fragilidade ao abastecimento de energia na região e eleva os custos em todo o país. O investimento previsto para essa obra é de 2,5 bilhões de reais e a expectativa é que ela seja concluída em setembro de 2025. O Ministério Público Federal está investigando a compra de um carro feita pelo presidente do Partido Progressista do Tocantins, o deputado federal Vincentinho Júnior. Ele adquiriu um veículo avaliado em R$100 mil com dinheiro da cota parlamentar como presente para a irmã. Ele disse que está à disposição para prestar esclarecimentos e, se errou, vai corrigir uma eventual irregularidade. E no Maranhão aconteceu uma situação bem inusitada na Câmara de Vereadores da cidade de Cândido Mendes. O vereador Sababa Filho, do PCdoB, atirou pela janela R$300 mil em dinheiro vivo. De acordo com o parlamentar, o valor foi entregue a ele pelo prefeito da cidade, José Bonifácio Rocha de Jesus. Em troca, o vereador teria que assinar uma carta de renúncia e deixar o mandato. O vídeo do momento em que o vereador discursa na tribuna e rasga uma carta de renúncia viralizou nas redes sociais. Sababa Filho afirmou ter recebido suborno de R$300 mil do prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus para que um dos seus aliados assumisse a vaga. Durante o discurso do vereador, ao fundo da gravação, alguns presentes na cerimônia fizeram críticas à suposta atitude corrupta do prefeito. De acordo com o vereador, o dinheiro em espécie foi entregue a um empresário ligado à família do prefeito. Também é possível ver o momento que o vereador abre uma mochila e tira bolos de notas de R$50 e, em seguida, atira o dinheiro pela janela e diz que todo o dinheiro que recebeu deve voltar para a mão do povo. No mesmo momento, diversas pessoas que passavam pela região foram para a frente da Câmara pegar o dinheiro que caía pelo ar. Muitos sortudos conseguiram pegar algumas cédulas e garantiram a pizza desta sexta-feira ou até mesmo o churrasco do final de semana. Em nota, a Prefeitura de Cândido Mendes chamou o discurso de espetáculo político e afirmou que o vereador fez acusações infundadas e levianas. A cidade de Cândido Mendes possui quase 20 mil habitantes, de acordo com os dados do último
censo. E a Câmara de Vereadores é composta por 11 parlamentares, sendo 3 deles do PL, partido do prefeito, 2 do Avante, do PCdoB e do PP, além de 1 do PDT e do PSDB. A criação de empregos nos Estados Unidos em julho ficou abaixo do esperado. Foram abertas 187 mil novas vagas com salários mais altos. Com isso, a taxa de desemprego continua em 13,5%. O resultado influenciou os mercados financeiros do mundo todo, com exceção da Ásia, onde os pregões já haviam sido encerrados. E encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação dos mais recentes dados de emprego dos Estados Unidos, importantes para guiar as decisões sobre juros no país. No Brasil, o foco foram os resultados corporativos do segundo trimestre, reportados ontem pela Petrobras e pelo Bradesco. O dólar fechou em queda de 0,48%, fechando em R$ 4,87. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,89% aos 119.507 pontos. A queda de 0,5 pontos percentuais da taxa básica de juros tem potencial para baratear o custo dos financiamentos e reduzir a cobrança do cheque especial e do cartão de crédito. Com a decisão do Banco Central, a taxa de juros mensal do cartão de crédito rotativo cai de 14,86% para 14,82%. No caso do cheque especial, o juro mensal caiu 8,18% para 8,14%. No caso de solicitação de crédito junto aos bancos, as taxas mensais passam de 4,13% para 4,09%. A redução da Selic também reduziu as taxas de juros para as linhas de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, para correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Pesquisa anual de comércio de 2021 mostrou que, desde a pandemia, o comércio brasileiro perdeu mais de 50 mil empresas. Mas quando o assunto são os comércios digitais, as empresas nesse setor vêm seguindo a tendência de forte alta há pelo menos 3 anos. Pesquisa que foi publicada pelo IBGE mostrou que havia um total de quase 1.393.000 empresas comerciais no país em 2021. Esse montante é 4% acima de 2020, ano de início da crise sanitária, mas 3,5% abaixo do observado em 2019, quando atingia o número de 1.445.000. O IBGE informou ainda que a maior perda de empresas comerciais entre 2019 e 2021 ocorreu no segmento de comércio de veículos, peças e motocicletas. Seguindo a tendência, o comércio varejista foi o segundo segmento com maiores perdas de empresas comerciais desde a pandemia. Dessa forma, o comerciante, em 2021, teve que lidar com uma queda de 2,3 ponto percentual em sua taxa de retorno entre 2012 e 2021. Mas enquanto os setores físicos tiveram quedas consideráveis, as vendas pela internet seguem crescendo cada vez mais. O levantamento realizado pela Pesquisa Anual de Comércio mostrou ainda que entre 2019 e 2020, o número de empresas do setor que usaram a comercialização pela internet passou de 1.900 para 2.700, uma expansão de 44,8%. O Instituto detalhou ainda que em 2021 a tendência de crescimento permaneceu e esse montante atingiu 3.100 empresas. Os especialistas indicaram que o movimento de crescimento do número de empresas do varejo que realizam comercialização pela internet tem a ver diretamente com a pandemia. A maior parcela das empresas vendem itens de informática, comunicação e artigos de uso doméstico. A menor fatia de empresas no total que comercializa por meio da internet ficou com o comércio varejista de combustíveis e lubrificantes. Para realizar o estudo, o PAC e o IBGE analisaram apenas empresas que empregam 20 ou mais pessoas ou que têm quadro de funcionários inferior a 19, mas com um elevado patamar de receita.
Vai terminar amanhã o prazo para 10 milhões e meio de trabalhadores sacarem 2 bilhões e meio de reais do PIS/PASEP, que são considerados esquecidos entre os anos de 1971 e 88. Desde o dia 7 de junho, foram resgatados pouco menos de 750 milhões de reais. O dinheiro que continuar lá voltará para o Tesouro. Mesmo assim, os trabalhadores terão 5 anos de prazo para pedir o que têm direito. O número de reclamações contra as empresas aéreas brasileiras aumentou 30% nos 4 primeiros meses deste ano. E todo dia surge mais um motivo de insatisfação para ser acrescentado ao levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor. Hoje, por exemplo, um avião da Latam saiu de Miami, nos Estados Unidos, e chegou às 7h55 da noite ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os passageiros ficaram nada menos do que 30 minutos dentro da aeronave e ninguém foi abrir a porta. Os funcionários da Latam, que é a campeã no site Reclame Aqui, não explicaram o que aconteceu aos passageiros. Nem a Orbital, que administra vários aeroportos brasileiros, incluindo Guarulhos, justificou o problema às 410 pessoas do voo, que em uma hora como essa, no mínimo, estavam com o desconforto de permanecer sem opções para respirar o ar do lugar onde chegaram. E quando desceram, incluindo vários idosos andando com dificuldade, tiveram que enfrentar mais morosidade, com esteiras rolantes paradas. Além dos constantes problemas para os passageiros, o aeroporto de Guarulhos ficou conhecido nos últimos dias pelo escândalo da troca das malas. Uma quadrilha atuava alterando etiquetas e enviando drogas para o exterior. E a seguir, queda no lucro da Petrobras é de quase 50%. E o ministro das Minas e Energia admite que preço dos combustíveis estão no limite. E ainda, Ucrânia tem sucesso em manobra inédita para atingir e afundar grande navio russo. A Anvisa aprovou um conjunto de alterações que estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos. O objetivo da mudança é aprimorar o marco regulatório existente e deixar as informações das embalagens de forma clara e compreensível. A decisão foi tomada durante uma reunião realizada pela diretoria colegiada da Anvisa e colocou em prática a resolução de 12 de dezembro de 2022, que estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos. Em comunicado, a agência informou que, além da clareza nos rótulos, as alterações preservam o objetivo desse marco regulatório para a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. A nova regra aprovada passou a permitir a colocação na face frontal da embalagem, a indicação e a classe terapêutica do respectivo produto, por exemplo. Também foi permitida a colocação da quantidade total do medicamento na face frontal da embalagem, podendo auxiliar o cidadão na comparação de preço dos produtos, sem, no entanto, causar prejuízo para a compreensão das informações sobre o medicamento. Ainda de acordo com a agência reguladora, outra alteração foi quanto ao uso da técnica conhecida como Tallman Lettering, ou TML, em que são usadas letras maiúsculas para ajudar a diferenciar nomes de medicamentos semelhantes. Uma outra alteração é para os medicamentos que serão vendidos ao governo federal. Foi autorizado que as frases venda sob prescrição e venda sob prescrição com retenção da receita sejam substituídas pelas frases uso sob prescrição e use sob prescrição e retenção da receita, respectivamente. O governo de Portugal está oferecendo R$15 mil por mês para contratar médicos brasileiros. A ação promovida pela Administração Central do Sistema de Saúde quer colocar os profissionais para trabalhar nas regiões com maior carência de médicos de família no país. Além da bolada de dinheiro, o governo promete fornecer moradia aos contratados. O envio da candidatura pode ser feito para o e-mail que está na sua tela: recrutamento.medicos@acss.min-saude.pt.
Vale lembrar que os médicos devem obedecer alguns requisitos: ter o reconhecimento de qualificações estrangeiras em Portugal e, de preferência, 5 anos de experiência. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o preço dos combustíveis chegou ao limite. Significa que, a qualquer momento, a empresa será obrigada a reajustar as tabelas. A declaração foi dada pouco depois da divulgação de que o lucro da Petrobras caiu quase 50%. O lucro líquido da Petrobras no segundo trimestre ficou menor em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, baixou 47% e foi de 28 bilhões e 800 milhões de reais. O preço médio do petróleo tipo Brent por barril entre abril e junho teve queda de 31%. Segundo a Petrobras, estes efeitos foram parcialmente compensados por maiores ganhos de capital com venda de ativos e menores despesas financeiras. A Petrobras informou ainda que investiu 3 bilhões e 200 milhões de dólares no segundo trimestre, aumento de 31% em relação ao trimestre anterior e 5,5% acima do mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, esse investimento se deve principalmente aos projetos do pré-sal na Bacia de Santos e ao pagamento do bônus de assinatura relativo aos campos de Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava. Além disso, a Petrobras informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de remuneração aos acionistas como antecipação relativa ao exercício de 2023. Foi inaugurado na zona sul da capital do Rio de Janeiro o ambulatório médico de especialidades jornalista Suzana Naspolini. O local vai abrigar o projeto Acolhe, que é uma iniciativa inédita de prevenção da gravidez não planejada. A grande novidade é que, além dos métodos de contracepção disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, será oferecido um implante contraceptivo subdérmico, ou seja, por baixo da pele, a adolescentes. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou que o atendimento será destinado a adolescentes de até 19 anos, mas a ideia é atender o maior número de jovens possível, independentemente da idade. Uma associação de venezuelanos apresentou vários projetos para os imigrantes, incluindo acolhimento linguístico para crianças. A onda migratória da Venezuela foi consequência de um enorme colapso econômico que ocorreu no país e causou a saída de milhares de pessoas. O Brasil é um dos principais destinos escolhidos por eles e é o país com maior fluxo migratório. Em Dourados, estima-se que 6 mil venezuelanos tenham chegado nos últimos anos. Para trabalhar as oportunidades e capacitar esses imigrantes, a Associação de Venezuelanos do bairro Canaã 1 investe na cultura e educação. Nosso projeto hoje é de acolhimento linguístico. Um projeto cultural translingüe. A nossa ideia é ajudar as nossas crianças migrantes com a língua portuguesa por meio de atividades culturais. A gente vai trabalhar com as crianças e está convidando as mães para cada 15 dias elas também ter atividades onde possam aprender também a língua portuguesa e dessa forma poder acompanhar a seus filhos em casa com as tarefas que são colocadas pela escola. Cris Angel veio para o Brasil há 2 anos e hoje cursa letras na Universidade Federal da Grande Dourados e trabalha em parceria com o projeto. Além de aprender, ela também repassa os seus conhecimentos. Eu sou formada lá no meu país, mas aqui eu queria aprender melhor a língua de vocês. E para isso eu precisava formar-me. Então, entrei no curso de letras, porque que mais que letra para eu estudar especificamente? E então ali eu encaixei perfeitamente no projeto, porque a ideia é eu ajudar as crianças venezuelanas. A gente vai começar por a escola Clarissa Bastos Rosa. A gente vai fazer uma iniciação científica ali, para alfabetizar as crianças de 2º, 3º e 4º ano. Então, de aí, a gente pretende que eles, em 3 meses, falem português. Dourados possui a 4ª maior comunidade de imigrantes venezuelanos do Brasil. E no ano passado recebeu, pelo 3º ano consecutivo, o certificado Migracidades, concedido pela Organização Internacional para Migrações, uma agência da ONU, porque conseguiu cumprir todas as metas de governanças migratórias.
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Dourados desenvolve o projeto Bem-vindo. Entre os serviços oferecidos estão a regularização de documentos, atendimento técnico com psicóloga e assistência social, acompanhamento familiar e oficinas com diversas temáticas, acolhimento institucional em abrigo ou hospedagem em hotel, integração sociocultural, cursos de qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho, o que ajuda a transformar a vida dessas pessoas. Apesar de todo o trabalho oferecido, a língua ainda continua sendo a maior barreira. Uma ideia foi lançada pela Associação de Venezuelanos, que com certeza fortaleceria a comunicação entre todos. A ideia dos projetos são muito bons, mas a língua sempre ha sido uma barreira. Então, aprender só português é possível sim, mas ajuda bastante se os servidores, aquelas pessoas que têm contato com nós, pudessem conhecer também a língua espanhola. Além da Prefeitura, o projeto conta com repasse federal para a realização dos atendimentos e parcerias com instituições, como a UFGD, que atua na validação de diplomas, e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que vai ofertar cursos universitários para venezuelanos com ensino médio completo. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi condenado hoje a mais 19 anos de prisão. A pena se soma aos 11 que ele já cumpre desde o início de 2021 por acusações que, segundo ele, foram forjadas por Vladimir Putin. No total, a justiça sentenciou o maior crítico interno do presidente a 30 anos de prisão. Ele foi acusado de criar uma comunidade extremista, financiar atividades extremistas e outros diversos crimes. Ontem, Navalny disse que esperava uma condenação superior a 18 anos de sentença. Ele acertou. E hoje, após a leitura de sua pena, pediu aos russos que continuem resistindo e se rebelando contra o governo de Vladimir Putin. Pressionada pela dificuldade em sua contraofensiva e pela campanha de bombardeio contra seus portos, a Ucrânia conseguiu sucesso em uma ação ousada e inédita na madrugada desta sexta-feira, onde atacou com drones marítimos uma base naval na Rússia, danificando um grande navio de transporte do adversário. A operação foi conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia e confirmada pela defesa da Rússia. O que difere é o resultado divulgado. Moscou afirma ter repelido o ataque abatendo 2 drones e Kiev clamou sucesso ao atingir o navio de transporte de tropas Olenegorsk-Gorniak, no Mar Negro. Imagens e relatos de analistas apoiam a versão da Ucrânia. O SBU divulgou um vídeo gravado de dentro do drone marítimo, essencialmente um barco carregado com estimados 450 quilos de explosivos do mesmo tipo, que já havia atingido a ponte que liga a Crimeia, anexada à Rússia, no mês passado. No registro divulgado por Kiev, o aparelho se aproxima e atinge o centro de um navio com um perfil semelhante ao do Olenegorsk-Gorniak. Pela manhã, surgiram vários vídeos em redes sociais feitos por russos da embarcação, inclinando e depois sendo rebocada em Novorossiysk. Mais importante do que a avaria é a natureza da ação. Novorossiysk, porto por onde passam 2% da produção mundial de petróleo, fica a 850 quilômetros por mar da região de Odessa, principal área portuária da Ucrânia. Os drones são muito difíceis de detectar, pois são quase submersíveis, ficando apenas parte de sua estrutura para fora da água. Ainda assim, o alcance da ofensiva impressiona. O Olenegorsk-Gorniak, de 112 metros de comprimento, pertence à frota do norte russa, baseado no Ártico, mas desde o início da guerra apoia as ações no Mar Negro. Ele serve de transporte para soldados e equipamentos da Rússia para os portos ocupados na costa do Mar de Azov, um ramo do Mar Negro. O terminal comercial de Novorossiysk carrega petroleiros com produtos russos e também do Cazaquistão, que chegam lá pelo consórcio do oleoduto do Mar Cáspio. Segundo o órgão, não houve danos à sua infraestrutura ou a navios fundeados lá. Para driblar as sanções ocidentais, a Rússia aumentou vertiginosamente a exportação de óleo, com preço mais barato para países como Índia e China.
E veja a seguir, MEC vai cobrar governo de São Paulo por não aceitar livros didáticos do governo federal. E veja também, os oceanos terminam o mês de julho com a temperatura mais alta da história. A decisão do governo Tarcísio de Freitas de abandonar a partir do ano que vem os livros didáticos do programa federal não foi precedida de estudos técnicos ou diálogo com gestores e professores. E ainda pode causar uma confusão na maior rede pública de ensino, já que parte dos alunos continuará a receber as obras convencionais. O governo de São Paulo ainda será obrigado a adotar as obras compradas pelo Ministério da Educação para os anos iniciais do ensino fundamental, que vão do 1º ao 5º ano. Com isso, escolas estaduais que oferecem os 2 ciclos do ensino fundamental terá parte dos alunos com livros e outra parte sem. O MEC vai oficiar o governo Tarcísio sobre essa obrigatoriedade, uma vez que as compras já foram realizadas no 1º semestre do ano. Foi somente em 20 de julho deste ano que o secretário estadual de Educação de São Paulo, Renato Feder, formalizou o abandono para os anos finais do fundamental. A possível confusão que a medida provocará na rede é prevista pelo próprio Ministério da Educação. Em nota, a pasta ressaltou que cabe a cada rede a escolha pela adesão do Programa Nacional do Livro e do material didático, mas ressaltou que o uso das obras já adquiridas é obrigatório. Não há experiência internacional, estudo ou entidade que apoie a decisão de eliminar os livros da sala de aula e oferecer apenas conteúdo informatizado. A recente decisão do governo de São Paulo de fornecer aos alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio apenas material didático digital, desenvolvido por seus próprios técnicos estaduais, é amplamente criticada por acadêmicos e entidades que acompanham o tema com preocupação. É unânime a posição de especialistas que o desafio de formar as futuras gerações exige a adoção de um esquema híbrido, que integre as vantagens do analógico e do digital. E essa mistura precisa ser gradual, acompanhada de adaptações na infraestrutura das escolas, na formação docente e nas propostas pedagógicas. A razão para a crítica contundente à decisão do governador Tarcísio de Freitas passa por justificativas, como o exemplo da Suécia, que adotou a digitalização completa e agora decidiu recuar. Pelo mais recente relatório da Unesco, que sugere banir os celulares da sala de aula e chega ao rescaldo recente da pandemia, quando a falta de estrutura das escolas e das famílias ficou evidente. O Tesouro Nacional lançou um título público destinado ao financiamento da educação. A novidade vai ajudar os pais e responsáveis a poupar dinheiro para a faculdade dos filhos. Em parceria com a Bolsa do Brasil, a B3, o Tesouro Direto lançou um novo título público, Tesouro Educa Mais, destinado à poupança para a educação de crianças e jovens. Nos mesmos moldes do bem-sucedido Tesouro Renda Mais, voltado para a aposentadoria, o Tesouro Educa Mais vai possibilitar aos pais, responsáveis e familiares investirem mensalmente para a faculdade dos filhos. O objetivo é garantir o futuro. Esse rendimento seria uma renda mensal corrigida pela inflação por um prazo de 5 anos, que seria usado para pagar as mensalidades de um curso superior. O novo investimento pode ter aplicações pelo período de 3 a 18 anos e, a partir da data escolhida, receber o retorno do valor, corrigido pela inflação, em parcelas mensais durante 5 anos. O valor mínimo de cada aplicação é de R$ 30. Essa quantia poderá ser usada tanto para pagar a mensalidade de uma faculdade particular ou um intercâmbio, como para custear outros gastos, como materiais e moradia. O Tesouro Educa Mais é um meio de poupar aos poucos e garantir os estudos do futuro. Um dos objetivos é incentivar a educação financeira das famílias e possibilitar que mais jovens continuem estudando após a conclusão do ensino médio. Quem tem uma rotina muito agitada pode ter como reflexo a velocidade que come. Esse ritmo tem um impacto direto na nossa saúde, porque afeta como recebemos as propriedades dos alimentos.
assim como a maneira como o corpo responde a eles. Seja assistindo TV, vendo o celular, em pé na cozinha ou até caminhando, quando foi a última vez que você realmente parou apenas para saborear uma refeição? Comer rápido ou devagar altera não só a velocidade com que o alimento entra no estômago, mas também a velocidade com que ele entra no trato gastrointestinal. Mesmo sabendo qual tipo de alimento vai comer, o ritmo diário tende a ser o mesmo que você leva para desfrutá-lo. De acordo com especialistas em nutrição, na área da saúde cardiometabólica da Universidade King's College Londres, existe um efeito cascata na liberação de muitos hormônios que dizem o quanto você está cheio, o quanto está com fome e também hormônios que estão envolvidos na forma com que o seu corpo vai processar os alimentos. Quem come mais rápido tende a ter excesso de peso, acumular mais gordura na cintura e ter níveis mais elevados de colesterol LDL, que é o ruim. Isso ocorre porque a pessoa tende a consumir mais calorias, de 100 a 200 a mais, em uma refeição do que a que come mais devagar. Quando você come de forma mais pausada, há um aumento de hormônios da saciedade, que avisa seu corpo que está satisfeito, ao mesmo tempo que há uma redução dos hormônios da fome, chamado grelina, e isso limita a vontade de comer mais. E existem duas razões para que seja possível que a mesma refeição tenha um impacto tão diferente apenas pela velocidade da ingestão. A primeira é que os sinais de saciedade demoram entre 5 e 20 minutos para chegar ao cérebro. Então, se você comer rápido, não dá tempo desses sinais chegarem e você continua comendo sem perceber, que já é o suficiente. A segunda é que comendo devagar, a liberação de nutrientes no intestino é mais lenta. E isso significa que há uma liberação mais sustentada e prolongada dos hormônios que avisam que você está cheio e uma supressão mais longa dos hormônios da fome que te mandam comer. Para demonstrar essas diferenças, foi realizado um experimento onde um voluntário foi conectado a um equipamento para medir a quantidade de glicose no sangue. Para isso, foi pedido que ele comesse exatamente a mesma coisa durante 2 dias. Um café da manhã com cereais e fruta, um almoço com salada acompanhada de pão e um jantar com frango e legumes. Só que um dia, a ingestão deveria ser em velocidade rápida e no outro, devagar. Assim, foi possível perceber que a glicemia foi muito maior no dia que ele comeu rapidamente. E quando você passa a repetir essa mesma velocidade todos os dias, os grandes picos de glicose no sangue podem aumentar o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras complicações metabólicas. Se você faz parte desse grupo de pessoas que tende a comer com pressa, algumas dicas mais eficazes para diminuir o ritmo são: colocar os talheres no prato entre as garfadas, experimentar mastigar mais a comida, e até reduzir a quantidade de alimentos ultraprocessados, já que a textura deles costuma ser mais macia, e essa característica faz com que sejam consumidos em maior velocidade. Uma estimativa realizada pela Organização Mundial da Saúde mostrou que o Brasil tem a maior proporção de pessoas ansiosas no mundo, atingindo cerca de 9,3% da população do país. Além disso, é o segundo das Américas com maior predomínio de depressão. Os dados divulgados sobre a saúde mental da população são ainda mais preocupantes, já que somente 5,1% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia, uma indicação geralmente adotada como terapia primária para lidar com as questões de saúde mental. No levantamento é apontado que de cada 10 pessoas, 8 chegaram a se consultar em algum momento com um psicólogo ou um psiquiatra no decorrer do último ano. Porém, a grande maioria não passou de 5 encontros. Os dados mostraram ainda que dos poucos brasileiros que acessam a terapia, 43% começaram recentemente há menos de 1 ano. Além disso, os que mais aderiram a modalidades terapêuticas são os mais jovens, estudantes, brancos, mulheres com renda mais alta e maior escolaridade.
A pesquisa destaca também a diferença considerável entre a adesão à psicoterapia e o número de pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos para problemas emocionais, comportamentais ou relacionados ao uso de substâncias. Segundo o levantamento, de cada 5 brasileiros, pelo menos um faz uso de remédios há mais de um ano. Além da psicoterapia e dos medicamentos, os dados mostraram que pouco mais de 10% dos brasileiros realizam tratamentos alternativos para a saúde mental, como meditação, yoga e fitoterapia. O Observatório Europeu Copérnicus registrou temperaturas recordes nos oceanos, o que pode ter consequências para o clima e para a biodiversidade do planeta. A temperatura média da superfície do mar chegou a 20,96 graus Celsius, bem acima do esperado para essa época do ano, e bateu o último recorde registrado em 2016. Os oceanos são o verdadeiro pulmão do planeta. As algas marinhas são responsáveis por mais da metade do oxigênio produzido no mundo. O aquecimento irregular dessas águas causa o desequilíbrio do ecossistema e diminui a capacidade de absorção de gás carbônico da atmosfera, que, segundo os cientistas, é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Isso acende mais um alerta sobre os perigos e as consequências das mudanças climáticas. O aumento da temperatura dos oceanos também acelera o derretimento das calotas polares e muda o ciclo de várias espécies marinhas. São vários prejuízos para o planeta que causam um efeito cascata. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.